Olá pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui no nosso curso. E agora, dando continuidade à modalidade futebol de cegos, fazendo parte do nosso módulo de esportes paralímpicos, tá bom? Pessoal, antes de eu começar, eu gostaria aqui de falar sobre um pouco de como é aí o bastidor, né? O que acontece aí dentro dessa modalidade. Pessoal, o futebol de cegos, ele é a modalidade mais, como que eu posso dizer para vocês, com mais aceitação. Por quê? Nós somos do Brasil, país do futebol. E é claro que é um esporte adaptado, que partiu desse esporte para o esporte paralímpico. Então, teve que acontecer algumas mudanças na regra para que as pessoas cegas ou baixa visão, mas nesse caso aqui cegas, pudessem participar. Tá? Então é um pouquinho aí sobre a modalidade. Tem uma ótima aceitação, os ingressos sempre ficam esgotados aí nos jogos de futebol para cegos, futebol de cegos, comparado às demais modalidades, aí, como goalball, judô. Né? Então essa tem uma aceitação grande, inclusive das torcidas. Tá? Bom, então vamos lá. Queria falar um pouco para vocês, então, do futebol, né? O que vocês podem nessa figura perceber? Ambos os atletas, eles estão utilizando uma venda. Essa venda não é uma venda como a do goalball, que é uma venda rígida, né? Um óculos rígido. Não, ela tem um tampão de pano, é um tecido, e por cima ela tem uma outra venda, mas elas não são rígidas. Por quê? No futebol de cegos acontecem muitos choques, né, muitas trombadas, e para que o atleta não se lesione. Né? Então, diferente do goalball, onde os atletas estão distantes, então não acontece esse contato. Tá? O que mais que vocês podem ver nessa figura? Vocês podem ver que eles estão jogando e existe uma lateral aqui, ó, que existem as propagandas e tal, mas dá para perceber que isso está dentro do campo. Então, nas laterais existe uma parte de madeira, normalmente, que serve para quê? Para não deixar a bola sair. Então, essa foi uma das primeiras adaptações para que o futebol se tornasse mais dinâmico. Porque vocês já imaginaram, a cada momento que a bola saísse, o jogo teria que parar para voltar. Então, isso demoraria muito mais no caso dos deficientes visuais, tá bom? Então, essa é uma das primeiras adaptações aqui que nós vamos falar. Vocês que estão vendo essa figura agora podem comparar com o futebol convencional. Então, as metragens da quadra ou do campo, né, normalmente seguem 40 de comprimento e 20 de largura. E aí você que gosta de futsal já está comparando. E é exatamente essa medida. Né? Então, bem semelhante com uma quadra de futebol de salão, futsal. Né? Então, 20 por 40, tá? Então, vocês viram que tem essa proteção nas laterais, de ambos os lados. Vocês estão vendo que tem uma pessoa ali também simbolizando um integrante da equipe, normalmente o técnico, que pode também ajudar durante o jogo, tá? E aí nós ainda vamos falar um pouco mais sobre as outras diferenças que acontecem nesse esporte. Uma delas é o pênalti duplo. Então, o que vai acontecer? No caso, se uma equipe cometer 3 faltas no mesmo período da partida, é dado esse pênalti duplo. Então, é a 8 metros do gol e é como se fosse um tiro livre, né? Podemos tratar assim, só para exemplificar. Outra curiosidade, os atletas têm que falar a palavra "voi". Né? Então, por que isso, gente? Lá no começo, muitos choques aconteciam entre os atletas. Então, uma das adaptações necessárias foi a inclusão dessa palavra "voi", né, que vem aí do espanhol, que é um país de muita tradição também nessa modalidade. Então, o atleta que percebe que o adversário está chegando perto conduzindo a bola, ele tem que falar a palavra "voi", sinalizando que ele vai em direção à bola. E só essa simples sinalização já evita muitos choques aconteçam.
tá? Então aí você tem que falar a palavra voe. Então existem aí os guias, né? Então nós vamos falar sobre algumas pessoas que são importantes durante o jogo, que não são jogadores, e os guias são essas pessoas, que podem ser o goleiro, o técnico e o chamador. Esses três, eles podem ajudar o seu time a vencer. Porém, eles têm que respeitar a regra do jogo. Primeira regra, não pode ficar gritando, xingando, atrapalhando, porque esse é um jogo que depende da audição. Então imagina que todo mundo ficasse gritando, que a torcida ficasse gritando, que o técnico ficasse gritando, os jogadores não escutariam nada. Então é permitido, porém, cada um desses três tem um momento para ajudar a sua equipe, tá? Nós vamos falar isso daqui a alguns slides. Bom, as metragens, então, eu já falei para vocês. Eu só queria comentar que, além da quadra, pode também ser utilizado um gramado sintético, um society, né? Inclusive, nas competições, lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, elas acontecem num campo de society. Nem todas as instituições têm um gramado desse, né? E isso acaba inviabilizando um pouco entidades que estão querendo iniciar, né, a modalidade. Mas pode sim, numa quadra, começar. Inclusive, existem competições que acontecem em quadras também, tá? Então não se desmotive ou fique sonhando em ter o campo oficial para começar a modalidade. Você pode começar do jeito que você conseguir, inclusive numa quadra de futsal, tá bom? Então tem essas mesmas metragens. Além disso, né, as disputas são bem acirradas, né? Então, como a gente está acostumado, quem gosta de futebol sabe que existem trombadas, existem divididas, existem muitas vezes faltas. Então o jogo, gente, acontece muito próximo do futebol convencional. E as mesmas interpretações também são utilizadas pelo árbitro. Se ele perceber que o atleta foi maldoso, provocou uma falta, uma cotovelada, um carrinho propositalmente, isso vai ser penalizado, né? Isso vai ser pontuado aí e vai ser tido falta, pênalti, seja lá o que for, tá? Então é importante a gente falar sobre isso. Você já está começando a ficar um pouco mais habituado aos termos e também a tratar as pessoas que têm deficiência visual como pessoas comuns, que também têm as mesmas diferenças e problemas que nós, né? Então isso no jogo, quanto mais alto for o nível desse jogo, essas disputas também vão ficar mais acirradas, né? Essa é uma curiosidade interessante. Se os torcedores ou demais pessoas que estiverem assistindo estiverem atrapalhando o jogo, o árbitro pode interromper esse jogo e pedir para a torcida fazer silêncio, né? Então isso é levado em consideração, uma vez que os atletas precisam ouvir a bola, tá? E os seus companheiros também. Então é um jogo que depende muito da audição. Vocês estão vendo agora uma foto que retrata como que o jogo acontece. Vocês estão vendo que é um gramado convencional, temos essa lateral diferenciada, os jogadores reservas podem ficar aqui também. Então a bola bateu aqui, ela continua em quadra ou em campo, né? Continua no jogo, normalmente, tá bom? As dimensões são as mesmas, as possibilidades também são as mesmas, mas agora eu queria falar de algo que eu percebo com muita facilidade. Os atletas do futebol de cegos, eles têm uma facilidade grande em conduzir a bola. Então, é uma das capacidades, fundamentos, na verdade, aí do futebol, que eles mais vão explorar. Principalmente jogadas que a bola fica entre os pés desse jogador. Então, eles conduzem a bola batendo direita, esquerda, porque dessa maneira ele consegue conduzir a bola com mais facilidade. Imagina se ele chutasse a bola para frente e saísse correndo atrás dela para buscar essa bola. Isso não torna o jogo muito fácil para esse jogador. Então, quanto mais próximo a bola tiver dele, melhor. Quem está começando, quem gosta de futebol, estimule
a condução da bola, estimule eles conseguirem percorrer um trajeto conduzindo a bola, passando o pé em cima da bola, tocando a bola com a parte interna dos pés, com a parte externa. Essas possibilidades são muito boas aí para a iniciação, tá? Isso pode começar acontecendo assim, por exemplo, com uma corda, onde essa pessoa vai segurar na corda, como se fosse um corrimão ali, ou até a própria lateral ali da quadra, e ela tem que conduzir esses 40 metros aí, conduzindo a bola, né? Chegando lá, voltando. Então você pode criar várias possibilidades para que esse aluno consiga treinar a condução de bola. É muito interessante, importante que ele tenha bem desenvolvida essa capacidade, tá? É claro que no começo ele vai errar muito, né? Ele vai errar demais. E o que mais que eu poderia mostrar para vocês aqui? Poderia falar um pouco mais sobre a realidade do jogo. Eu tenho um goleiro, nessa foto eu acho que não está dando para ver muito bem, mas eu tenho um goleiro que ele não é cego. Então essa modalidade permite que um atleta, o goleiro, não tenha deficiência alguma. Qual é a função dele? Defender o seu time, né? Então se a função dele é defender o seu time, é permitido que ele enxergue. Ele não usa nada no seu olho só que a área dele é extremamente pequena. Então é uma área reduzida, 2 metros, que ele não pode sair dessa área. Ele não pode driblar, ele não pode chutar a gol, ele precisa só defender. E além dessa defesa, ele tem uma outra função muito importante. Quando os adversários estão no seu campo de ataque, né, estão atacando o time desse goleiro, o goleiro pode ajudar a sua defesa, avisando verbalmente. Fulano de tal, ele está vindo pela esquerda, fecha a direita, Então ele pode orientar, desde que ele faça isso no momento que o time dele está sendo atacado, e então é o momento dele dar essa ajuda para os seus atletas, tá? Então isso é importante também. Além disso, lá no campo adversário tem o chamador. O chamador, ele pode ajudar os seus atletas no momento de ataque. Então ele vai fazer esse mesmo papel, só que agora no ataque. Fulano, toca para cá, tal. Então ele pode também ajudar, tá? Às vezes vocês vão ver no jogo esse chamador utilizando um objeto de metal. E esse objeto de metal, ele vai bater esse objeto na trave, por exemplo, quando é um pênalti. Ele vai bater uma falta, né? Ele bate, essa é a trave direita, essa é a travessão, essa aqui é a... Então, o atleta ouve esse barulho e ele imagina aonde está a trave e ele se prepara para chutar a bola, tá? E então aí são aí algumas curiosidades que esses personagens aí podem ser fundamentais para que o jogo aconteça, tá bom? Vou deixar aqui também alguns vídeos ilustrativos dessa modalidade para vocês visualmente perceberem. E se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida, ficou alguma questão aqui dessa aula, por favor, deixem aí nos comentários, dê um feedback também aqui para a nossa equipe, que vai ser um prazer responder, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, vou falar um pouco mais das demais modalidades paralímpicas, para que você tenha um maior entendimento desses esportes paralímpicos, tá bom? Então, até na próxima aula. Até mais.